Bendito seja Deus que nos chamou para louvor da sua glória. Eu cumprimento a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. E é com alegria que estamos chegando até você com mais um programa Mensagem de Vida. Queridos, o nosso tema hoje, fiéis promessas. Antes da nossa meditação, eu quero deixar um convite para você. Todas as terças-feiras acontece em nossas igrejas a corrente de oração dos 7 passos para a vitória às 19h30. Você é o meu convidado para estar conosco nesta terça-feira para buscarmos a Deus e pedir a sua ajuda. Na quarta-feira à tarde, nós temos a Tarde da Bênção, às 15 horas. A você que não pode ir à igreja à noite, esse horário é oportunizado a você. Todas as quartas-feiras, às 15 horas, nós temos a Tarde da Bênção. No sábado, nós temos às 19h30 o culto de adoração a Deus. No domingo pela manhã, às 9 horas, nós temos a Escola Bíblica Dominical e às 19 horas o culto de celebração a Deus. Fica aí o nosso convite. É sempre uma alegria receber pessoas como você em uma de nossas igrejas. Eu quero compartilhar com você um tema: fiéis promessas. Nós sabemos que nos comprometemos. Nós, como seres humanos, fazemos até mesmo contrato, aliança, pacto, empenhamos a nossa palavra, mas muitas vezes estamos sujeitos a ter que retratar, ou ter que voltar atrás, ou arrepender. Mas eu quero ler um versículo com você, encontra em Números capítulo 23, no verso 19. Veja bem o que a palavra de Deus diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido e não o fará, ou tendo falado não cumprirá? Quero ler novamente esta escritura. Números 23, verso 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não cumprirá? Este versículo que eu acabo de ler, ele está inserido dentro de um contexto onde o povo de Israel estava em sua peregrinação, destino à terra prometida, a Canaã prometida, e surgiu alguns obstáculos, e o rei de Moabe, ele aluga um profeta, ele suborna um profeta para impedir, para colocar um obstáculo na vida do povo de Israel. E aquele profeta, que é o Balaão, ao receber aquela proposta, então ele fez de tudo para estar amaldiçoando o povo de Israel. E é por isso que, por boca deste mesmo profeta, ele foi obrigado a dizer isto. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porque Deus estava lembrando aquele povo que ele prometera em tirá-los da terra do Egito e introduzi-los à terra de Canaã. Então, os obstáculos, Deus estava dizendo, Deus prometeu isso, ele vai fazer. Haja o que houver, aconteça o que acontecer. Então aí vem essa palavra: Deus não é homem para que minta. Ou seja, Deus não é como eu e você, que não conhecemos o futuro. Nós às vezes fazemos planejamento sobre uma perspectiva, sobre uma estimativa, mas nós não temos o atributo de Deus, que é a onisciência. Então Deus não é surpreendido. Para Deus não há surpresa. Para Deus não há imprevisto. Deus, então, ele promete, ele pode cumprir. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, ele sabe. Deus sabe de todas as coisas e ele tem todas as coisas sob o seu controle. Ele estava dizendo para os israelitas o seguinte: eu vou fazer com que vocês entrem nessa terra independente. Então a fidelidade de Deus, a promessa de Deus,
Eu quero ainda ler um versículo que encontra no Novo Testamento, no Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 1, verso 37, que vai dizer assim: porque para Deus não haverá impossíveis em nenhuma de suas promessas. Então, as fiéis promessas de Deus, elas cumprirão, independente de quaisquer que seja a circunstância, porque Ele é o Senhor, né, de todas as coisas. A palavra de Deus vai mostrar como este Deus é fiel, né? Ele foi fiel, continua sendo fiel. No tempo do nascimento de Jesus, por exemplo, nós vamos ler que no capítulo 2 do Evangelho de Jesus segundo Lucas, nesse capítulo 2, vai dizer que chegou o tempo dele cumprir a promessa acerca do nascimento de Jesus. E havia uma profecia pelo profeta Miqueias que o Cristo haveria de nascer em Belém. Quando chegou o tempo, lá em Belém não existia nenhuma mulher que preenchia os requisitos para que, ou seja, uma virgem, que como o profeta Isaías também profetizou, que uma virgem daria à luz, e uma mulher que preenchesse, uma moça que preenchesse os requisitos. O que Deus faz? A Bíblia diz no capítulo 2 que Ele move o coração de um ímpio, do César Augusto, e baixa um decreto, de maneira tal que cada uma das pessoas deveriam alistar-se na terra natal. E José era de Belém de Judeia. E ele era de Belém, então ele foi para lá para alistar. E cumprindo os dias, Maria deu à luz. Nasceu Jesus no lugar aonde houve a indicação geográfica em que Jesus haveria de nascer em Belém de Judá. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte, que as fiéis promessas de Deus, elas são infalíveis. A Bíblia também dá conta de uma outra situação. Quando o povo de Israel estava cativo na Babilônia, cumprindo o tempo em que eles deveriam retornar à terra de Judá, de Israel. E Deus então levanta um homem ímpio, que era o Ciro. Esse imperador, ele cumpriu de dar todas as condições para retornar o povo, porque Deus havia prometido que após 70 anos, o povo retornaria para a sua terra. Já tinha passado o tempo do seu cativeiro. Então isso significa que Deus não se limita a questões secundárias. Aquilo que Ele prometeu, aquilo que está profetizado, aquilo que Ele falou, está cumprindo. Então nós vamos encontrar cerca de 30 predições acerca do nascimento de Jesus que cumpriu literalmente. Mas eu não quero me ater simplesmente nisto que cumpriu, mas eu quero te dizer acerca daquilo que haverá de cumprir. Porque quando Jesus aqui veio, cumpriu, fez a sua missão, Ele voltou para o Pai, como está escrito em Atos capítulo 1, que quando Jesus foi elevado ao céu, que Ele retornou ao céu, os discípulos de Jesus ficaram olhando para o céu e o anjo do Senhor manifestou e disse assim: por que estáis olhando para este? Assim como ele foi, ele haverá de voltar. Manifestar. Então há uma promessa de que Jesus vai manifestar nas nuvens para buscar um povo zeloso e de boas obras. Então você que está me assistindo, pensa sobre isso. Se mais de 30 predições acerca do ministério de Jesus está registrado na Sagrada Escritura e eles cumpriram literalmente, então acerca da sua segunda vinda também haverá de cumprir. Por quê? Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para arrepender. Porventura ele prometeria e não cumpriria, ou falaria e não vai cumprir?
Claro que ele vai cumprir. Então, eu e você precisamos de receber essas escrituras como as fiéis promessas de Deus. Não é como a promessa do homem ou do mal político que fala tantas coisas para enganar as pessoas. Não, Deus, o eterno Senhor, Ele tem todas as coisas nos seus controles. E muitas vezes, muitos de nós planejamos e não podemos dar cabo daquilo que nós planejamos, porque pode surgir imprevisto no percurso. E também trata-se da nossa humanidade, das nossas limitações, da nossa somos falíveis, somos passivos de erros, mas a inerrante palavra de Deus fala de um Deus que não se confunde e tem todas as coisas sob o seu controle. Por isso que eu quero desafiar a você a pensar sobre as fiéis promessas de Deus, que este Deus, Jesus, ele falando para os seus discípulos quando ele estava na iminência de retornar, de sair desta dimensão aqui, ele falou para os seus discípulos: não turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas, eu vou preparar-vos lugar, para que onde eu esteja, estejai vós também. Então Jesus, ele preparou um lugar. Esse lugar está preparado e aquele que desejar precisa de então tomar uma posição, ou seja, harmonizar a sua palavra de acordo com os seus mandamentos, de acordo com sua doutrina, de acordo com o seu ensinamento e segui-lo. Não é uma coisa verbal, simplesmente, nominal, mas ser de fato, de verdade, não simplesmente de palavra, mas em atos, de obras. Ou seja, dar prova de que realmente somos seguidores de Jesus, não é meros discursos. Olha, Jesus, ele prometeu que ele vai voltar. E assim como foi prometido que ele viria, foi prometido pelos apóstolos, e ele veio. E agora tem uma promessa dele voltar a segunda vez. E a minha pergunta é: como está a sua vida? Tudo isso que cumpriu, será que vai deixar de cumprir as demais? É claro que não, todas as promessas, porque Deus não é homem para que minta, e nem para se enganar. Com essas palavras eu quero orar, pedir a Deus que Ele use essa simples meditação para falar ao seu coração e que você possa atentar para as Sagradas Escrituras e estar pautando a sua vida de acordo com a vontade daquele que um dia virá para acerto de conta. Bendito Deus e Pai, nesse instante eu me dirijo a Ti, rogando por todos estes que me assistem nesse instante, que o Senhor possa usar essa palavra para tocar-lhe o coração e que eles possam lembrar de que aquilo que o Senhor falou, cumpriu. E aquilo que o Senhor falou acerca do futuro também venha cumprir na vida dessas pessoas. Eu oro a Ti em nome de Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Estamos chegando ao final de mais um programa Mensagem de Vida e eu quero convidar você a estar sintonizado conosco no próximo programa. Igreja Batista Renascer, uma mensagem de vida.